Vamos lá, essa aula a gente vai começar falando sobre os conhecimentos indispensáveis que você precisa ter para exercer a função de gerente de afiliados. Vamos lá. Precisa saber como funciona o mercado de afiliados, gente, é o mínimo. E é por isso que eu começo aqui esse treinamento falando justamente sobre o território que vocês vão entrar. Então vocês precisam saber o que compõe esse ecossistema, quem são as pessoas, as empresas, como funciona o mercado de afiliados, tá? Quais são as principais fontes de tráfego? Quais são os seus conceitos básicos e funcionalidades? Quando eu comecei nesse mercado, vou contar uma historinha pequenininha aqui para vocês. Quando eu comecei nesse mercado, eu não sabia nada. E assim, nada. Vou até aumentar aqui minha tela para a gente poder ficar mais perto. Eu não sabia nada, eu era uma zero à esquerda em relação ao que era o mercado de afiliados. Só que eu era muito boa em comunicação. Eu era muito organizada. Tudo que eu falei para vocês sobre competências comportamentais, eu tinha de qualidade para poder trabalhar dentro desse mercado. Mas tecnicamente eu não sabia nada. E aí eu me lancei o desafio. Eu falei assim, cara, eu vou encarar, eu vou aceitar esse desafio, eu vou entrar para esse mercado mesmo não sabendo nada. Porque eu sei que na época eu entrei através de um convite do meu irmão, Márcio Marçal, porque eu sei que o que o Márcio está me pedindo, eu vou saber fazer. E a técnica, lembra sobre desenvolver habilidades e não desenvolver caráter? O caráter a gente já vem. Falei, eu vou saber desenvolver essas habilidades e vou dar conta, vou me tornar uma boa gerente de afiliados. E assim eu fiz. Eu entrei, não sabia nada, e eu comecei a estudar sobre essas questões técnicas. Mas aí o que eu observei, o que eu vi, que na verdade era o grande gargalo do mercado. As pessoas elas não queriam conversar comigo sobre Facebook. Elas não queriam a minha atenção, o meu acompanhamento sobre um anúncio, sobre uma copy. Elas queriam a atenção porque eram seres humanos solitários do outro lado da tela, precisando de alguém para conversar, para poder trabalhar nesse mercado. Eram pessoas que se colocavam num novo mercado, da mesma maneira como você entrou aqui, sem saber o que é o gerente de afiliados, sem saber o que é essa profissão, eles também entram para se tornar afiliados sem saber o que está acontecendo. E eles queriam conversar. O meu trabalho começou num acompanhamento de pessoas. Eu comecei a conversar, a dar atenção para pessoas. As técnicas, conforme as dúvidas iam chegando para mim, as questões mais técnicas, eu ia estudando e ia aprimorando. Então, o grande desafio para mim não foi já chegar de cara e tendo que estudar tudo sobre tráfego, mas foi chegar e dar apoio a quem estava precisando para começar numa nova profissão. Então, por isso que eu falo que um gerente de afiliados, ele não necessariamente precisa ser um afiliado ou ter sido um afiliado. É um grande diferencial? Claro que é um grande diferencial, mas ele pode desenvolver essas habilidades no decorrer da profissão. E justamente por isso que aqui, dentro da liderança lucrativa, você tem acesso a um módulo bônus todo de questões técnicas. Todo para tráfego pago, para tráfego orgânico, para estrutura, para você poder aprender e entender o que o afiliado faz no dia a dia, no olhar técnico, tá? Então, deixa eu diminuir aqui de novo minha tela. Opa! Eu nunca vou conseguir botar a tela igual como estava antes de eu aumentar, né? Mas vamos lá. Então, você precisa saber quais são as principais fontes de tráfego, quais são os seus conceitos básicos e suas funcionalidades, porque você vai dialogar isso com o afiliado. Você vai conversar com o afiliado sobre isso o tempo inteiro. Analisar uma métrica, ver se o anúncio está direitinho. Mário, como é que eu faço para poder setar aqui algumas informações dentro do meu gerenciador de anúncios? Como é que eu faço para poder subir um vídeo no meu TikTok, um vídeo no meu Instagram? Coisas básicas, mas que com o dia a dia, com o decorrer da profissão, você vai estar aprendendo e aprimorando. Conhecimento básico de Excel. Eu uso muita planilha, mas a gente vai colocar aqui dentro para vocês, da liderança lucrativa, um módulo bônus de IA, de inteligência artificial. Por quê? Porque eu sei que isso vai acabar ajudando até nesse processo de gestão de resultados. Lembra que a gente
na aula anterior falou sobre o processo de manutenção, que é a bússola da gestão. Então, a IA vai ajudar muito a gente nesse dia a dia para poder fazer todo esse processo de análise de dados e métricas dos nossos afiliados. Mas conhecimento em Excel é indispensável, a gente precisa saber usar o Excel, assim como precisa saber usar a estrutura do Google, porque a gente está o tempo inteiro mexendo com agenda, com drive, com formulário, com apresentações, com tudo que está dentro do ecossistema do Google. Então, você saber mexer no Google, não somente ali abrir e fechar o seu e-mail, mas saber mexer em todas as funcionalidades que o Google gratuitamente te oferece é muito importante. Conhecimento de ferramentas de organização, um Trello, um papel e caneta, porque você precisa ser organizado. Lembra da competência comportamental? Um dos pontos é a organização. Então, você precisa se organizar. Eu aqui, com o time, a gente usa o Trello, mas eu também uso o meu playerzinho, que fica na minha mesa, que eu uso o tempo inteiro, e o meu bom e velho papel e caneta. Então, você precisa ter essa noção de que você precisa ter informações, precisa ter coisas que te ajudem a manter uma organização clara para o teu trabalho poder fluir. E conhecimento sobre gestão de pessoas, gestão de time. Você vai estar lidando com vendedores, você vai estar lidando com pessoas, você vai estar lidando o tempo inteiro com pessoas que vão estar te chamando, buscando a sua ajuda. Então, você precisa ter habilidade de trabalhar com esse processo de gestão. Então, uma coisa muito legal que eu faço é o one-on-one. O que é isso? Eu chamo os afiliados para conversar no particular. Eu abro um Zoom, abro um vídeo, um Google Meeting, para poder entender o que ele está precisando ali do outro lado. Não é só esperar ele chegar até mim, mas eu, como líder dele, chamo ele para poder estar trocando essas informações o tempo inteiro, dando feedback, dando retorno sobre o trabalho que ele está conduzindo, sobre o trabalho que ele está fazendo como afiliado. Então, eu estou o tempo inteiro me colocando à disposição dele para poder ajudá-lo, mas eu me colocando ali à frente, proatividade. Eu chamo ele, eu não espero ele ficar me chamando, só demandando suporte, porque não é esse só o trabalho do gerente, beleza? E quais são os diferenciais? Já ter sido afiliado, como eu falei anteriormente, já ter sido um gerente de afiliados e ter participado de cursos, mentorias, de grupos, network, estar inserido dentro do mercado, porque isso vai te facilitar no dia a dia como um gerente. Mas, Mari, cheguei aqui, entrei de paraquedas, não faço parte de nada, não conheço, não... Tô entrando no digital pelo teu treinamento porque eu quero trabalhar como gerente de afiliados, que eu entendi que é uma possibilidade, já que eu tenho um perfil de liderança. Tudo bem? Tá tudo bem. Porque aqui você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um gerente de afiliados. Então, esses diferenciais são legais? São. Mas se você está começando do absoluto zero, também não tem problema. Às vezes eu até prefiro, você vem sem vícios. Você vem pronto para realmente me ouvir, pegar, absorver todo esse conhecimento, todo esse conteúdo e aplicar na sua nova profissão. Beleza? Próxima aula, então, a gente fala sobre gerente de afiliados e seus afiliados com o produtor, né? Vai ser o relacionamento com o afiliado, com o produtor e com o gestor de tráfego. Te vejo na próxima aula.